Olá, quarto ano, tudo bom? Então, hoje nós vamos falar do Fordismo e do Toyotismo e também tentar relacionar a teoria de Marx, de Weber e de Durkheim sobre trabalho com esses modelos produtivos que aconteceram no início do século XX e em meados do século XX, respectivamente. No caso, o Fordismo de aproximadamente 1914 e o Toyotismo no início da década de 60, né? O Fordismo nos Estados Unidos e o Toyotismo no Japão. Então, o objetivo hoje da nossa reflexão é fazer essa relação, né? Estamos no quarto ano, Sociologia do Trabalho, então nosso foco aqui é analisar a relação do trabalho com a sociedade, né? Então, vamos para o Fordismo. O Fordismo, ele é o modelo produtivo, a aplicação do Taylorismo, né? E o Taylorismo é uma concepção teórica, né, fundada por Taylor, na Inglaterra, no seu livro Princípios da Administração Científica, no final do século XIX. Então, Taylor, ele é o pai da administração, ele praticamente funda a área de administração e ele cria todo um espaço, né, para o administrador. Então, a Revolução Industrial já tinha acontecido há um certo tempo, né, e estava se intensificando, obviamente, no final do século XIX, principalmente nos Estados Unidos, em que já despontava como uma das principais nações do mundo, ou talvez a principal nação do mundo em termos de produção dentro do sistema capitalista, né? E a Inglaterra sempre colada com os Estados Unidos até hoje, né? Então, Inglaterra e Estados Unidos sempre tiveram uma relação bem intrínseca, profunda mesmo. Então, Taylor, ele vai escrever esse livro, O Princípio da Administração Científica, e ele vai fundar essa área da gestão e da organização da empresa, para que o controle da produção não ficasse apenas na mão do patrão, do dono, né? Então, você precisa de um administrador, de alguém com um curso, com uma competência, um gabarito, para poder gerenciar todo o processo produtivo. Então, Taylor vai, de certo modo, falar das linhas de montagem, de produção, da divisão dos setores e de cada trabalhador especializado em cada setor. Então, Ford, né, Henry Ford, nos Estados Unidos, ele vai fundar, né, a empresa Ford automobilística e que o seu modelo produtivo, o Fordismo, ele vai se espalhar por todo o mundo, né? Então, o Fordismo, ele é a prática e o Taylorismo é a concepção teórica. Essa é a diferença, tá? Algumas pessoas ainda se confundem, mas o Taylorismo, ele vai dar todo o arcabouço teórico para o Fordismo. Então, o Ford experimenta o Taylorismo em suas empresas e esse modelo produtivo fica conhecido no resto do mundo. E até hoje, apesar de nós vivenciarmos uma predominância do toyotismo, da terceira revolução industrial, mas o Fordismo ainda nós temos elementos em vários ramos do setor produtivo de um modo geral, tá? Então, assim, quais são as características do Fordismo, né? Primeiro é que você tem lá as linhas de montagem e que o trabalhador ele recebe, né, um salário para que ele possa se tornar um consumidor potencial. Então, Ford, ele visava o aumento da produção, né? Produção em larga escala, e ele pensava num estímulo da compra, do consumo. Então, ele precisava de público com um potencial financeiro alto para poder consumir os seus carros. Então, ele apostava em termos políticos, não só na empresa dele, mas Ford é uma pessoa extremamente influente, era uma pessoa extremamente influente nos Estados Unidos, politicamente falando, não só economicamente, e ele era a favor do aumento de salários para aumentar o poder de consumo. Veja, o poder de consumo, não necessariamente a melhoria da qualidade de vida do trabalhador, porque no Fordismo a produção ela é muito repetitiva. Então, o trabalhador, ele intensifica a sua produção, ele vai produzir de maneira muito mais intensa e, de certo modo, ele vai carregar essa repetição, né, para o horário de almoço,
o seu descanso, às vezes até para casa, ele vai ficar com isso o tempo todo na cabeça, de tão especializado que ele fica numa função, né? Então, tem um filme muito conhecido, vocês conhecem, eu também conheço, Tempos Modernos, do Chaplin, né, em que ele vai fazer uma crítica, mas com alto grau de humor. Chaplin é um gênio do humor, né, sobre o Fordismo, Tempos Modernos, né? Então ele vai falar desse trabalhador que faz tudo de maneira repetitiva e que às vezes se atrapalha e às vezes age como uma máquina, né, operando outra máquina. Então, a linha de montagem, nós vamos perceber o processo de automação. A automação, vocês também sabem, é o processo de maquinização, de incremento da tecnologia no setor produtivo, na empresa, para estimular a produção e de pessoas que controlem essa tecnologia. Em outras palavras, poderia ser até, de certo modo, a substituição do trabalho humano pelas máquinas, mas sempre com o controle do ser humano sobre essas máquinas, né? Então, assim, o Fordismo, ele tem uma produção em larga escala. É importante perceber que o sonho americano estava ali no auge, né? Os Estados Unidos estava a todo vapor, produzindo para o mundo todo. Muitos sindicatos também, assim, organizados. Existia um movimento de luta de classes também muito intenso, né, dentro do Fordismo, porque os trabalhadores estavam ali trabalhando em larga escala, no sentido de que as fábricas tinham uma grande quantidade de pessoas e havia toda a efervescência da Revolução Russa, que influenciou também os Estados Unidos, com partidos comunistas, inclusive nos Estados Unidos, tá? Então, assim, o Fordismo, ele tem uma produção que é centralizada, né? Tem a figura do gestor fazendo essa administração. Você tem ali uma valorização dos trabalhadores em termos relativos, no sentido do aumento dos salários. Você tem um modelo que é de produzir altos estoques, tá, para um consumo em massa. Então você tem uma estocagem de produtos também muito intensa, né? Tem uma frase famosa do Ford que vai dizer o seguinte: todo mundo pode comprar o carro na cor que quiser, desde que seja preto, aquele Ford T, né? Então o Ford, ele visava a economia, e aquele Ford preto ele vendeu para praticamente todo mundo nos Estados Unidos e para boa parte do mundo, né? Então, assim, visava a intensificação da produção, a economia também, né? Produzir com o menor custo possível para você ter a produtividade em larga escala. Então essas são as três características do Fordismo: intensificação, produtividade e economia, né? Como é que a gente pode pensar Marx, por exemplo, no Fordismo, né? Então tem três conceitos aí básicos de Marx, que são, em primeiro lugar, nós podemos falar da ideologia, né? No sentido de que o sonho americano, né? De acreditar nos seus sonhos, no vencer na vida, o American Dream, ou o modo de viver norte-americano, American Life, né? Aquele discurso da prosperidade. Então, o trabalhador ele vai ter ali dentro do Fordismo, às vezes, condição de comprar até mesmo um carro, né, que está produzindo. Isso não era comum, né? A depender da função que ele ocupasse, é claro, né? Mas ele vai ter ali um potencial financeiro que vai permitir a concretização do sonho americano em termos de consumo, e ele vai reproduzir de maneira muito mais fácil essa ideologia burguesa, né? Então ele vai se tornar um trabalhador muito mais dócil e vai ficar restrito ali ao ambiente da empresa, né? Quando, obviamente, não se organiza de maneira mais resistente, assim, no sentido da organização da luta de classes, né? Então é claro que pode haver também uma contestação e não apenas a reprodução da ideologia dominante. Veja, eu estou utilizando os termos de Marx para analisar o Fordismo, né? Um outro tópico é a alienação.
eu falei da automação, né? Do Chaplin, em tempos modernos, imitar às vezes repetição da máquina, né? Uma máquina operando outra, o ser humano como se fosse uma máquina. Às vezes até na hora do almoço o trabalhador ficava ali reproduzindo, repetindo determinados movimentos, né? Que ele estava fazendo na esteira e ele não conseguia fazer outros movimentos. Então você tem um processo ali de desumanização, né? De retirada das faculdades intelectuais, espirituais, do ser, do corpo que trabalha, segundo Marx, né? Então, na alienação, o ser humano se torna um corpo que trabalha, ele perde totalmente o controle sobre o todo da produção e vai apenas para uma área especializada para aumentar a produtividade. E se aumenta a produtividade, né? Então é dialética, né? Os conceitos em Marx estão todos relacionados, nós vamos falar da mais-valia. Nesse caso, a mais-valia relativa, a própria automação também. Então, vai aumentar, apesar do aumento do salário e do consumo, né? Mas fica muito restrito para o trabalhador a vida dele à fábrica e aumenta o lucro do patrão, né? Porque ele vai intensificar o trabalho. Então, ele não vai receber o equivalente a tudo aquilo que ele produziu, porque você vai ter o avanço da tecnologia, por isso mais-valia relativa, mas isso não vai ser repassado proporcionalmente ao trabalhador. Então você vai ter algum aumento em termos de migalhas, né? Apenas para reproduzir a ideologia dominante ali e para manter o controle dessas massas de trabalhadores. Sempre lembrando, existe o processo de luta de classes, falando de Marx também. Então a classe trabalhadora ela não aceitou isso passivamente também, tanto nos Estados Unidos como em outros locais do mundo. É importante que se diga, né? Então sempre houve resistência também, porque a relação de capital e trabalho não é uma relação harmônica, é uma relação de conflito, né? Então veja, eu estou pegando um pouquinho do arcabouço teórico de Marx para analisar o Fordismo. A gente poderia ficar aqui a noite toda, o dia todo, só pegando trechos de Marx, e vocês vão fazer isso, né, para analisar o Fordismo. Só peguei esses 3 pontos aqui, só para dar uma deixa. Eu posso também falar da prosperidade, né? E quando a gente fala da prosperidade, eu estou falando de Weber, da ética protestante e do espírito capitalista, né? Então, assim, você tem toda uma ideologia burguesa, a gente faz a relação com Marx também, mas você tem ali, de certo modo, o trabalho como vocação, né? O trabalho dignifica o homem, toda essa dedicação ao trabalho que é própria do capitalismo, mas também encontra bases no puritanismo, né? Então, essa é uma perspectiva interessante também do ponto de vista weberiano para analisar essa questão do Fordismo, quando falar do American Dream, né, do sonho americano e do discurso da prosperidade, do desenvolvimento, do potencial de consumo, né, e dessa vida mais prática e relacionar com os Estados Unidos, que é uma nação, assim como naquela terra de Taylor, né, já que falamos de Taylor também, predominantemente puritana, protestante. Então dá para pegar também para fazer esse gancho com Weber. Um outro ponto da solidariedade orgânica, é um bom exemplo também o Fordismo para falar de solidariedade orgânica em Durkheim, né? Porque você tem ali na fábrica uma série de setores e uma fábrica ela tem várias engrenagens, né? Tanto no sentido das máquinas, mas também no sentido da conexão entre os diferentes sistemas dentro de uma organização. Então, se uma máquina daquela parar, né, todas as outras vão parar, vai travar tudo. Então, você precisa de trabalhadores especializados em cada função e todo mundo tem que agir como se fosse uma peça dentro de cada setor. Então, é uma análise bem funcionalista do Fordismo. A diferença é que Durkheim vai enxergar isso de maneira bem positiva, de maneira harmônica, e Marx vai enxergar isso de maneira bem crítica, negativa, né? É uma oposição bem significativa, né, de Marx para a visão de Durkheim sobre o Fordismo, por exemplo. Então a gente pode pegar essas teorias para poder enxergar um pouquinho melhor e iluminar mais as nossas ideias sobre o Fordismo. É claro que nós estamos falando aqui de autores, principalmente de Marx e Durkheim, do século XIX, e que não viram o Fordismo acontecer. É importante que se diga. Então não é Marx e Durkheim que vai falar sobre o Fordismo. A gente pode pegar alguns tópicos para poder analisar, né, algumas características desse modelo produtivo, tá? Um outro
modelo produtivo do século XX, que também foi extremamente importante, né, no capitalismo, é o toyotismo, né? Então, um dos principais nomes do toyotismo, fundadores, é Toyota, né? O sistema nipônico japonês, ali da década de 60, mas que também começou a ser pensado no início da década de 50, pós Segunda Guerra Mundial, depois que os Estados Unidos destruiu o Japão. E foi construindo o Japão à sua maneira. Toyota e os outros fundadores do toyotismo, eles foram até nos Estados Unidos verificar as características do Fordismo na linha de montagem, os aspectos positivos do Fordismo, né? E eles foram para determinadas fábricas do setor automobilístico também, né? E para verificar assim, o que é que tem de positivo e no que é que pode melhorar em relação ao Fordismo, né? Fazer um parêntese aqui antes que eu esqueça, falei de um filme em tempos modernos e vou falar de outro, A Fome do Poder, que fala sobre a história da McDonald's, só para a gente não ficar muito preso à ideia do setor automobilístico, né? O Fordismo e o toyotismo, A Fome do Poder, dá para você analisar de acordo com os dois sistemas, né? Ele vai pegar a divisão de uma empresa, da McDonald's, né? Como é que ela acontece de maneira bem cronometrada, e aí que eu estou citando a fome de poder para o toyotismo, principalmente no tempo da execução, naquela característica que é uma das principais do toyotismo, que é o just in time, né? Um tempo exato para se produzir determinada coisa. Então, Toyota, né? O toyotismo, Toyota, né? Ele vai, de certo modo, enxergar que o Fordismo, produzindo em larga escala, ele perdia muitos recursos, porque ficava com muito carro estocado. E a Toyota, uma empresa do ramo automobilístico japonesa, ela se tornou a maior empresa do mundo na década de 70, porque ela conseguia produzir de acordo com a demanda. É uma das principais características, junto com o just in time, com a produção em um tempo específico. Então, no Fordismo você não tinha esse rigor com o tempo da produção, você mais a intensidade, e você também tinha uma estocagem em larga escala. No toyotismo não, você só produzia de acordo com a demanda, que a demanda são os pedidos, né? Então você não tinha ali estoque sobrando. Então, na realidade, você tinha sempre uma rotatividade muito maior do que no Fordismo. Foi por isso que superou o Fordismo. Controle de qualidade, né? Um outro ponto do ISO, né? Daquela questão de que o trabalhador ele vai ser responsável por todo o controle de qualidade da empresa. Nisso daí, a marca tira o ombro de cima, né? Ela deixa muito na mão do trabalhador, então ela responsabiliza ainda mais o trabalhador, intensifica essa responsabilidade. Isso daí dá para fazer um gancho com Marx também, no processo de mais-valia, de intensificação, né? De pressão sobre a classe trabalhadora. Os salários, também falando de mais-valia, agora não relativa, mas absoluta. Os salários, eles não serão tão grandes entre aspas, né? Eles serão menores do que o Fordismo. Eu estou falando do salário base, né? Então você aumenta a jornada de trabalho e diminui o valor que se paga a rigor, né? Então, se o Fordismo tem uma carteira, um plano de trabalho muito rígido, no toyotismo é muito mais flexível. Então você tem um aumento da mais-valia absoluta. O trabalhador é mais explorado ainda no toyotismo, né? Não significa dizer que o modelo é mais avançado, mais moderno, que vai ser melhor para a classe trabalhadora. Pelo contrário, ficou ainda mais intensa a exploração das pessoas, né? Então, o toyotismo tem essa característica da flexibilização. Vai também abrir espaço para algo muito comum hoje em dia, que é a terceirização. Então, no Fordismo você tinha ali uma fábrica que tinha um modelo trabalhista que, de certo modo, prendia o trabalhador à fábrica. Já no toyotismo, não, você tem um trabalhador mais solto, né? Ele é mais facilmente substituído também. Então, o toyotismo ele consegue esvaziar os sindicatos, porque ele paga menores salários, mas ele trabalha
com a produtividade desse trabalhador. Então ele aumenta o potencial de competição do trabalhador em relação a outro. As empresas reproduzem muito hoje em dia o toyotismo, né? Funcionário de destaque, funcionário padrão do mês, prêmios, viagens, várias empresas fazem isso. Às vezes elas só colocam uma foto do trabalhador, da trabalhadora, pode ser no supermercado, por exemplo, como destaque do mês. A escola já começa a fazer isso desde cedo com os alunos, com as alunas, né? Com as Olimpíadas de um modo geral, estimular essa competição. Então você estimula a competição de um trabalhador com outro e desmobiliza essa união da classe. Então o toyotismo ele vai fragilizar os sindicatos, né? Veja, eu estou utilizando essa referência de Marx para analisar como o toyotismo vai tentar esfacelar esse processo da luta de classe pela reprodução da ideologia burguesa para criar um sentido de consenso, de parceria, aquilo que se chamou muito, um termo ultrapassado, né, de sindicatos pelegos, né, que fazem parceria com os patrões. No Brasil nós temos vários sindicatos assim, ao invés de defender os trabalhadores, defendem o desenvolvimento do mercado de um modo geral, como se o mercado fosse absoluto e fosse eterno, natural e que nunca fosse possível mudar as regras do sistema em que a gente vive. Então há uma desconexão total nesse sentido também com a realidade prática do trabalhador. Então o toyotismo ele intensifica a ideologia burguesa de fato, né? Fica muito mais difícil de combater a ideologia burguesa dentro do toyotismo. Ainda assim há resistência, aumenta o nível de trabalho morto, né, em relação ao trabalho vivo, mas sempre você vai precisar de um trabalho vivo para poder operar o trabalho morto. Eu estou falando do sentido das máquinas, né? E de toda a automação, de toda a tecnologia e principalmente no toyotismo nós falamos da robotização, né? Então a gente vai avançar esses tópicos, vai trabalhar muitos conceitos quando chegarmos no Antunes, né? No livro Adeus ao Trabalho, que é um clássico da sociologia do trabalho no Brasil. Que eu só estou dando algumas deixas que a gente precisa aprofundar mais em outros momentos, principalmente no segundo bimestre, tá? Então é isso, né? São características e diferenças básicas, né, do Fordismo para o toyotismo. E agora eu vou pedir para vocês, tá, do quarto ano, elaborar uma atividade, que pode ser uma poesia, uma música, um vídeo, uma imagem, quer que seja, desde que seja seu, né? Um texto, né? Um áudio, analisando esse aspecto do Fordismo. Pode pegar uma empresa da atualidade e analisa o que é que tem de Fordismo, o que é que tem de toyotismo e ver se você consegue colocar conceitos de Marx, principalmente conceitos que eu não coloquei aqui, mas se for alguns que eu coloquei aqui, tudo bem, está valendo. De Durkheim, de Weber, né? Porque a gente não trabalha com uma visão apenas da realidade, é por isso que a gente traz as outras referências da sociologia. É claro que eu, como professor, me posiciono, né? Então eu tenho uma perspectiva mais crítica e acho que o potencial reflexivo sobre o trabalho de Marx ele me dá um arcabouço melhor, apesar de não abandonar algumas reflexões de Weber e, de maneira crítica, fazer uma análise da concepção de Durkheim também, que é bem entusiasta do modelo do sistema capitalista, de um modo geral, né? Então não esquece de trazer os clássicos assim, tá bom? Nessa análise que você vai fazer. Você vai pegar o toyotismo, o Fordismo, inverter na ordem, né, cronológica, o Fordismo e o toyotismo, para analisar isso no seu cotidiano, tá bom? Da maneira que você quiser, tá certo? Em termos de formato, mas que você dê conta dessa teoria, desses dois conceitos, para pensar esses temas que a gente está vivendo. Se quiser trazer com a situação da pandemia, tá massa também. Tá bom, pessoal? Então é isso. Na próxima aula nossa, nós já vamos falar dessa questão da flexibilização e de outros tópicos, né, do trabalho na sociedade contemporânea, tá bom? Então é isso. Valeu, pessoal, e tudo de bom. Um abraço.